Amados irmãos, muito bom poder estar junto com vocês mais uma vez. Pastor Marcos, professor. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Ele também se enquadra nos profetas maiores e sabemos que é profeta maiores pelo fato de o livro trazer o seu nome. Muito bem, eu quero começar falando sobre esse livro, lendo com vocês o capítulo 3, verso 15, onde Jeremias relata dizendo o seguinte: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus chama esse profeta, no início do seu ministério, ele escreve esse livro, para que o povo possa aprender de que Deus quer pastores, líderes, missionários, educadores cristãos, que possam cuidar do povo de Deus com inteligência, com essa inteireza de coração, mas também com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro que o Supremo Pastor, que é Deus, está cuidando e pastoreando o povo de Israel. E então nós temos Jeremias, que é colocado nessa missão para exortar, pastorear, cuidar do povo de Deus. E ele faz isso muito bem no seu trabalho de advertir. Só que o profeta Jeremias, nesse livro, ele é conhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque ele participa do povo cativo durante 20 anos. Ele está ali no meio do povo, vendo tudo acontecer, e ele se une, se dispõe, não na rebeldia, na dureza de coração, mas de levar o povo à rendição e obediência. E por isso que nós começamos o livro com esse versículo. Eu não vou usar ele versículo-chave. Eu vou usar um outro versículo-chave um pouquinho mais adiante. Mas a palavra-chave desse livro é a palavra, assim como nós vimos no livro de Isaías, temor a Deus. E você esteja pensando aí, o que é temor a Deus? É eu ter um respeito de Deus. Eu ter uma reverência a Deus. É muito além do que isso. Temor a Deus é você e eu aborrecermos o mal, odiarmos o mal. E é nesse sentido que o profeta, então, está engajado no livro, nos textos bíblicos, para que o povo de Israel possa abandonar, confessar os seus pecados, aborrecendo o pecado, o mal. Muito bem. Pelo fato de Israel, então, ser idólatra, sendo infiel a Deus, abandonando a Deus, buscando adorar a criatura e não o Criador, Deus, então, levanta esse homem, onde ele se junta com Baruque, com o desafio de unir a palavra de Deus com a história desse povo para levá-los a ter uma mudança de vida, uma mudança de povo, de cultura bíblica e também fazer com que todos que ouvirem essa história também tenham esse temor a Deus. E diante de todo o mundanismo, o paganismo, o texto mostra que eles se inflamaram a tal ponto de viverem no pecado sacrificando crianças. E a gente vê isso nos dias de hoje. O pecado imperando na humanidade e isso vai se repetindo. Então nós que estamos envolvidos no ministério de Deus, nós sabemos que Satanás ele luta, ele agiu no passado, age hoje. Então a idolatria, mais uma vez, ela é muito forte. Vivemos num mundo onde há o endeusamento humano, nada contra você praticar um esporte, de você se cuidar, de ter a beleza física, mas ao ponto de viverem uma vida
de adorar o humanismo e não o Criador, ao ponto de adorar tanto a si mesmo que estão dispostos a sacrificar o próximo, o outro, e esquecendo que Cristo veio, se sacrificou, morreu, sangrou na cruz, e que a cruz vazia, o túmulo vazio, leva o homem que tem um coração vazio a ter uma vida cheia de Deus pelo arrependimento. E essa palavra temor, que é aborrecer o mal, Isaías vai usando para destruir e quebrar todos os sofismas, todos os desejos do coração do homem de maldade, para que o povo se volte a Deus. E do capítulo 1 até o capítulo 45, o povo vai ficar cativo aí durante 70 anos. E Deus vai usar o próprio inimigo, que é o rei Nabucodonosor, para advertir, para punir o povo de Deus. E Jeremias, então, ele sofre com tudo isso, ele é perseguido e ele continua temendo a Deus. Ele é esse profeta que chora, é esse profeta que teme a Deus, que sente o que o povo sente, mas mesmo diante de toda essa luta, sendo sequestrado por israelitas rebeldes e levado com esse povo, ele continua anunciando a verdade, ele consegue também ver a glória de Deus, ele consegue se colocar na brecha para servir a Deus, ao ponto de olharmos do capítulo 46 até o capítulo 52, que vai terminar o livro, os inimigos se levantando e Jeremias fazendo o poema do temor a Deus para levar o povo a se curvar diante de Deus, até que Deus então faz o seguinte: levanta um rei chamado Joaquim, e esse homem se levanta como escolhido de Deus e é usado por Deus para trazer esperança para o povo de Deus. A palavra temor, eu quero usar então agora o nosso versículo-chave, que está no capítulo 17, versos 5 e 7. Capítulo 17 de Jeremias, versículos 5, 6 e 7 diz: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Só que agora nós temos o outro lado do temor a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muito bem, nós começamos a nossa aula falando sobre temer a Deus. Usamos o texto do capítulo 3, verso 15, de que Deus vai dar coração para os pastores, um coração de inteligência, de conhecimento. Então, não adianta só ter conhecimento, não adianta só ter essa inteligência. Eu preciso aborrecer o mal, eu preciso temer a Deus. E como nós vimos no capítulo 17, nós sabemos que Deus pede para que a gente confie nele. E maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia nele mesmo. Faz dele o seu corpo mortal, a sua vida em confiar em si mesmo. Como nós vimos, vai fazer com que você se destrua e destrua outros. Então nós podemos terminar o livro falando de que Deus está
nada mais e nada menos do que fazendo um transplante de coração, espiritualmente falando, no coração do povo. E é claro, quem faz um transplante de coração pode ter rejeição. Da mesma forma, no âmbito espiritual, nós queremos fazer a nossa vontade, mas Deus fala, faça a minha vontade. Temer a Deus acima de todas as coisas. E que nós também sejamos como esse profeta. Choramos, sofremos, mas a Bíblia fala que aquele que sai chorando voltará feliz com seus feixes. Assim como Deus também levantou Baruque, levantou Joaquim, levantou Jeremias e Isaías, nós sabemos que Deus está também levantando outros homens, servos de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender o temor do Senhor e que haja no nosso coração esse transplante espiritual aonde o nosso coração o Senhor esquadrinha e o Senhor usa aqueles instrumentos purificados. Senhor, obrigado por esse tempo tão útil, aonde a sua palavra é a última palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Amém.